Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jackson. Hoje eu quero falar sobre uma das perguntas mais difíceis da vida cristã: de onde veio o mal? Por que existe sofrimento? Por que existe pecado? E principalmente, será que Deus é responsável por tudo isso? Essa é uma questão antiga, profunda e até desconfortável, mas a Bíblia não foge dela. Mas antes de qualquer coisa, eu já deixo muito claro que em 1 João sempre diz que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Ou seja, tudo que é mal, tudo que é pecado, não pode ter vindo de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio Deus criou os céus e a terra. Antes mesmo da criação do homem, Deus já havia criado o mundo espiritual. Em Jó 38, nós vemos que os anjos já existiam quando a criação na terra havia começado. Isso mostra que existe uma realidade espiritual invisível criada por Deus. E a Bíblia também mostra algo importante. Nem tudo nesse mundo espiritual permaneceu fiel a Deus. A Bíblia fala de anjos bons e anjos maus. Em 1 Timóteo 5:21, Paulo fala dos anjos eleitos, ou seja, anjos que permaneceram fiéis a Deus. Mas também existem anjos maus que caíram. Jesus disse em Mateus 25:41, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Isso mostra que houve uma rebelião no mundo espiritual. Apocalipse 12:9 fala que Satanás enganou os outros anjos e caiu com eles. Mas algo importante precisa ser entendido. A Bíblia não explica exatamente como essa queda aconteceu. O que nós sabemos é que houve orgulho, rebelião e desobediência contra Deus. A Bíblia chama Satanás de príncipe deste mundo em João 12:31, Deus deste século em 2 Coríntios 4:4 e acusador, conforme diz o livro de Apocalipse 12:10. Mas ele não é igual a Deus. Ele não é eterno, ele foi criado, ele não é criador, ele também não tem poder absoluto, ele é uma criatura que se rebelou contra Deus. E agora vem a pergunta central: de onde então veio o mal? A resposta mais importante da Bíblia é: Deus não é o autor do mal. Tiago 1,17 diz que Deus não muda e nele não há sombra de variação. Então o mal ele não pode ter vindo de Deus, mas também não foi criado como uma coisa independente de Deus. O mal aparece quando criaturas livres decidem se afastar de Deus, ou seja, Deus criou seres com liberdade ou poder de escolha contrária, e alguns desses seres escolheram desobedecer a Deus, e o mal surgiu como consequência dessa escolha. O mal não é uma coisa criada, mas uma distorção do bem. Ou seja, é, como diz Agostinho de Hipona, né? É a ausência do bem. Deus, então, mesmo o mal existindo, a Bíblia mostra algo muito surpreendente, né? Que Deus controla todas as coisas, até mesmo o mal, porque Deus continua no controle. Em Efésios 6:12, fala que existe uma luta espiritual, mas não uma luta fora do domínio de Deus. Em Romanos 8:28, ele afirma que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui até mesmo aquilo que parece ruim. Deus não aprova o mal, mas ele é capaz de usar até o mal para cumprir os seus propósitos. E por que então Deus permite o mal? Essa talvez seja a pergunta mais difícil, mas a Bíblia mostra alguns propósitos. Primeiro, o poder de escolha contrária. Deus criou seres que podem escolher amar ou rejeitar. Sem escolha não existe amor verdadeiro. Depois também, Deus permitiu que isso acontecesse para a nossa aprovação e nosso crescimento, a nossa maturidade. Tiago 1:3 diz: a prova da fé produz perseverança. O sofrimento também revela e fortalece a nossa fé. Outra coisa é a manifestação da glória de Deus. Até no meio do mal, Deus revela a sua graça, a sua justiça e a sua misericórdia. Até mesmo se não houvesse pecado, como nós íamos conhecer o amor infinito de Deus, sua misericórdia, a sua justiça? Tudo é feito para a glória de Deus. O mal ele não é eterno, meus irmãos. Em Apocalipse 21:4 diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Isso mostra que o mal tem prazo de validade. Ele não é eterno. O mal terá um fim. Qual deve ser a atitude do cristão diante disso? A Bíblia não manda ignorar o mal, nem viver obcecado por ele. Em 1 Pedro 5:8 diz: o diabo hoje anda como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas Tiago 4:7 diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, não devemos subestimar, não devemos exagerar, mas resistir com fé. Agora voltamos à verdade central. Deus não criou o mal, Deus não pratica o mal,
Deus não é a origem do mal. O mal existe por causa da liberdade das criaturas, mas mesmo assim, nada fugiu do controle de Deus. Isso nos leva a uma das verdades mais profundas da fé cristã. Deus não é o autor do mal, mas ele é o Senhor sobre tudo e até sobre o mal. Isso culmina na cruz de Cristo. Na cruz, o maior ato de misericórdia de Deus, a morte de Jesus, foi usada por Deus para trazer salvação ao mundo. Uma maldade do ser humano, crucificando o nosso Salvador, Deus usou isso para trazer a nossa salvação. Talvez hoje você esteja passando por algo que parece injusto, doloroso ou sem sentido, mas a mensagem da Bíblia é: Deus não é indiferente ao seu sofrimento. Deus não é o autor do mal que te atingiu e Deus não perdeu o controle da sua história. Mesmo quando você não entende o porquê, você deve confiar em Deus. Senhor, mesmo que nós não entendemos o que acontece, Senhor, nos ajude a confiar sempre em Ti. Esse deveria ser a nossa oração, porque sabemos que Deus é bom, justo e fiel todo o tempo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.